Olá, sou Diego Nunes, professor de História do Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Este vídeo faz parte da série História do Direito Penal em Vídeo, com o objetivo de reunir especialistas do tema para apresentarem breves sínteses a partir de suas pesquisas. Aproveitem! Olá a todos e a todas, quem fala é a professora Daniele, aqui do curso de Direito da UFPR. Eu sou professora de Direito Romano e de História do Direito. E a convite do professor Diego Nunes, eu vou apresentar para vocês a justiça criminal da época moderna. Bom, Diego, esse convite veio bem num momento propício, porque eu estou fechando aqui o plano de ensino do meu curso, que eu vou ofertar como tópica, que é justamente justiça criminal no Império Português a partir dos delitos de feitiçaria, né? Que a minha pesquisa centra-se, né, nesse delito e parte de uma fonte histórica que também nos é conhecida, que é o processo criminal. Então, eu estou bem focada aqui na justiça criminal, em razão da fonte, em razão do tema, em razão do delito. E eu agradeço desde já o convite e a paciência de vocês. Bom, gente, antes de entrar no tema da justiça criminal, eu queria fazer algumas considerações preliminares necessárias, né? Uma delas é que a gente tem que ter em mente que nós estamos lidando num período anterior ao Estado de Direito que nós conhecemos e que nos estrutura, nos legitima até hoje com suas categorias. Então, a ideia de que o Estado está alicerçado numa Constituição, né, que é o que limita o próprio Estado, que organiza o Estado, numa ideia de lei geral e abstrata, fruto da vontade geral, numa ideia de tripartição de poder executivo, legislativo e judiciário, e numa ideia de direitos fundamentais que me assegura como cidadã que o Estado não me afronte. Essas noções, elas não existem na época que nós estamos lidando aqui, na época moderna, tá? Esse Estado da época moderna é um Estado lá no seu início, um Estado jurisdicional, né, corporativo, que vai no decorrer do tempo se tornando absolutista, até virem as revoluções, né, burguesas, em razão desse Estado que concentrou e centralizou o poder. Então, esse Estado, gente, ele tem outras premissas, outras racionalidades, né, outras categorias, outros valores bastante distinto dos nossos atuais, tá? Bastante distinto daqueles que vão ser colocados com a Revolução Francesa, se a gente tomá-la como marco. Tá? Então, a gente precisa, sempre que vai analisar, vai mexer com a história do direito, no período anterior ao Estado de Direito, a gente precisa tirar as vestes do Estado moderno, né? Sob pena de recairmos num anacronismo que é o maior dos crimes que um historiador pode cometer. Então, com base nessa premissa de que a gente está lidando com outro direito, com outras categorias, com outros valores, é que eu gostaria que vocês interpretassem o que vocês vão ler e o que vocês vão discutir sobre a justiça criminal da época moderna, ou seja, aquela anterior ao modelo de Estado de Direito que nos sustenta e nos legitima até hoje. Bom, gente, e a doutrina jurídica, né? A doutrina da justiça criminal relativa ao direito penal e ao processo penal, como que ela se caracteriza? Ela se caracteriza por não teorizar, né? As teorizações relativas, por exemplo, à teoria do crime, elas vão se fazer aparecer e circular no século XIX. Né? Aqui a gente não tem essas teorizações maiores, não. É uma doutrina extremamente prática, voltada para o judiciário, para a prática, orientações para juízes, para advogados, para promotores,
Os livros práticos vão circular amplamente na Europa, tá? Na Itália, na Espanha e em Portugal, e a gente conseguiu já identificar aqui na América Portuguesa também. Tá? Então é essa literatura voltada para a prática jurídica que predomina no cenário português. Bom, gente, então, tendo em vista essas premissas, eu passo a falar um pouquinho, apresentar para vocês a justiça criminal, e farei isso especialmente pelo ponto de vista do Império Português. Tá? Então, no campo normativo, a gente tem as ordenações filipinas, né? As ordenações que não são compostas por 5 livros, e no livro 5 está o livro do direito penal e de processo penal. As ordenações não devem ser entendidas como códigos modernos, a codificação é um movimento do século XIX, né? Aqui, então, é apenas uma organização, mas que não perpassa nesses livros a lógica moderna, uma ideia de sistematização. Né? Isso fica evidente se a gente olhar os tipos penais. Tá? Os tipos penais eles não são gerais abstratos, eles são extremamente minuciosos e extensos. Tá? E isso por quê, gente? Porque nós temos a ideia nesse período de que os tipos penais eles só são indicativos de uma conduta reprovável. Tá? Então, não quer dizer que ele exista já fixado um crime. Tá? Ele indica que aquela sociedade ela não tolera certa conduta, mas a verificação de que sua conduta foi ou não um crime vai depender do juiz, tá? Diante do caso concreto. Tá? Então é por isso que a gente diz que há nesse período aqui uma lógica, um silogismo que não é um silogismo legal, mas é um silogismo judiciário. Depende da apreciação do juiz. E isso confere muita discricionalidade para o juiz. Né? Essa discricionalidade que vai ser extremamente questionada, né, já a partir da doutrina do período do Pombal, mas principalmente do período liberal, vai questionar essa discricionalidade conferida ao juiz para dizer se uma conduta é ou não é um crime. Outra, já que estamos falando disso, outra crítica bastante forte com relação a esse direito penal aqui é que os tipos penais eles estabelecem as penas, né, penas extremamente cruéis e severas, bastante pena de morte. Só que alguns delitos não estão previstos as penas. Né? Por exemplo, a sodomia. Se você for olhar a sodomia, ele não diz a pena. O que isso significa para a gente? Significa que depende do juiz. O juiz é que vai fixar essa pena. Tá? Então, veja, mais uma vez um poder discricionário. Que os iluministas vão dizer, essa discricionalidade muitas vezes se transforma em arbitrariedade. Tá? Então, esse modelo de direito penal precisa ser questionado e revisto. Bom, gente, como que era a justiça criminal na prática? Né? A historiografia jurídica ela tem desenvolvido bastante pesquisa nesse campo, né? E tem mostrado que, apesar das ordenações estipularem diversos crimes com penas bastante rigorosas, na prática essa justiça era flexibilizada pelos tribunais. Tá? Flexibilizada como? Em que sentido? Flexibilizada no sentido de que ela acabava voltada mais para a libertação do que para a condenação ou para a prisão. Né? As penas elas eram bastante reduzidas em razão de cartas de seguro, em razão de comutações de pena, e quando não, em razão de recursos, né? De processo mesmo, e quando não, em razão do outro corpo do rei, que era o de ele ser o senhor da graça. Né? Então, quando exaurida minhas possibilidades de alteração de pena no corpo do rei, que seria a justiça, eu poderia ainda apelar para a graça, né? Que é o outro corpo do rei, onde ele poderia transformar quadrados em círculos. Né? Ali na graça a justiça era perfeita. Então, essas são as principais características da justiça criminal no período moderno, né? Tanto pelo âmbito aqui que eu trouxe apresentando para vocês no âmbito doutrinário, no âmbito normativo
e no âmbito da prática judicial. Com isso, eu espero que tenha ficado claro assim, para vocês e que sirva para a reflexão de vocês que esse direito penal, essa justiça criminal, ela é uma outra justiça, ela é muito diferente da nossa moderna. Então, a gente não tem como dizer que ali está a origem de alguma coisa, porque ali é um outro direito, e é esse outro direito que serve para a gente refletir o caráter contingencial do nosso atual direito. Bom, eu agradeço a paciência e a oportunidade e desejo a todos um ótimo curso de Direito Penal com o professor Diego e me coloco à disposição para quem tem interesse em trabalhar ou pesquisar com justiça criminal do Império Português e especialmente a partir de processos criminais. Até mais!